da Defesa. Boa tarde, Excelência. Excelência, diverge a defesa do Ministério Público e acentuando, uma vez que foi inserida aqui na sustentação da douta promotora, as imagens e provas que foram juntadas pela defesa, as imagens, provas, conversas e, inclusive, fotografias que a própria suposta vítima fazia do senhor Niger Lúcio quando estava dormindo em sua própria casa e também na casa da suposta vítima, inclusive uma das fotos que nós conseguimos, ele em pleno sono, com o pênis ereto e ela batendo foto dele dormindo, denotam não só uma qualidade da suposta vítima como vítima. E sim, Excelência, não revitimizando, mas que ambos detinham uma relação além de amigável. Ambos detinham uma relação amorosa. Ambos há pelo menos 2 meses, e aí é um fato confirmado pelo próprio ex-atual namorado da suposta vítima, que depois de ter gravado, ou supostamente gravado, porque nós não temos nenhuma data disponível de quando imagens e gravações foram realizadas no ato. Quem às 3 horas da manhã vai na casa da suposta vítima apenas para conversar? Como que ele entra na casa da suposta vítima e da janela fica na espreita vendo um ato sexual, ou um suposto ato sexual que estava sendo realizado, sem o seu consentimento com a sua ex-mulher, e agora atual novamente, dormindo e nada faz? Os fatos não se concretizam, não se coadunam. Eu, infelizmente, Excelência, tenho que adentrar um pouco ao mérito da questão pela complexidade do caso, uma vez que a delegacia de polícia, eu não estava no auto de prisão em flagrante, mas quando nós levamos isso já era tarde, o senhor Niger Lúcio já tinha sido transferido para essa central de custódia, e eles mesmos, não, peraí, doutor, realmente isso daqui não tem um nexo. Por que ela mentiu em todo o seu termo de declaração? A suposta vítima, ela afirma que o senhor Niger Lúcio não frequentava a sua casa. E o seu ex, que é a única suposta testemunha nos autos, afirma que ele ia lá com frequência. Que os dois estavam juntos com frequência. Por que a suposta vítima está mentindo? Por que nós temos que pegar um senhor de 65 anos de idade, que nunca tinha sido processado na vida, e vamos deixá-lo preso dentro de um presídio, que nós sabemos o que vai acontecer com ele, numa acusação extremamente infundada da forma que está sendo feita? Eu poderia, Excelência, com máxima vênia, indagar de várias formas. Eu tive que até enumerar. Ambos não tinham relação amorosa. Eram amigos. Por que ambos têm várias imagens que a defesa acostou nos autos? Ambos arrumadinhos dentro de casa saindo para a rua. Por que existe vastas mensagens da suposta vítima convidando ele para beber? Por que tem várias mensagens de transferências de valores do senhor Niger Lúcio pagando e comprando coisas para ela e subsidiando o próprio filho da suposta vítima? E por que o aniversário de 2 anos do Brian, que é o filho da suposta vítima, seria feito na casa dele? Tudo isso está nas mensagens. A defesa não criou um subterfúgio. São mensagens extraídas do próprio celular do senhor Niger Lúcio, que se encontra inclusive comigo. Pega ele, por favor, doutor Ramon. Que se encontra comigo. E que se eu for continuar nos autos, Excelência, que eu sei que o processo não finaliza por aqui, ele vai passar por um processo bem árduo, eu vou pedir a perícia integral do celular. Esse é o celular do senhor Niger Lúcio. A família me deu a senha. E aqui dentro está todo o histórico de conversa de pelo menos 6 a 8 meses que ambos mantinham contato. Que ambos detinham uma relação que foi interrompida quando ela começou a namorar com essa suposta testemunha, que gravou todo o fato, mas nada fez. E nós sabemos, nós como homens, vendo uma pessoa que nós amamos sendo violentada, eu duvido que a gente vai ficar quieto. Eu duvido que a gente vai ficar em silêncio. A gente não vai parar aquele ato ali naquele momento. Então, assim, as circunstâncias que denotam, Excelência, com o máximo respeito, já extrapolando o mérito da questão, que eu sei que não é o momento disso, mas é necessário para que a gente não coloque um inocente dentro de um presídio para que ele sofra as consequências que a gente sabe que ele vai sofrer. Dito isso, Excelência,
A defesa afirma: a colocação do senhor Niger Lúcio, do acusado em liberdade, não representa risco algum social. Todo o procedimento, até o exato momento que chega à mão de Vossa Excelência, foi lastreado em mentiras. Mentiras que são comprovadas por todas as provas que nós colocamos em menos de 5 horas que nós assumimos o processo. Se em 5 horas a própria delegacia tivesse tido o cuidado de solicitar ao senhor Niger Lúcio acesso ao celular dele para ver as conversas, para ver as imagens, talvez esse procedimento sequer instaurado teria sido feito. O senhor Niger Lúcio é um réu primário de ótimos antecedentes. Ele reside num imóvel onde utiliza-se o ambiente para sua oficina elétrica. Ele é conhecido em Macaé por toda a sociedade, porque ele não falou aqui, mas ele conserta a parte elétrica de carros antigos. Então todo mundo que tem carro antigo, todo mundo que tem carro de colecionador, ele é referência que ele pega do início ao fim. Isso tem vastas provas também no processo que a defesa acostou. O senhor Niger Lúcio mora do lado da sua família. A sobrinha dele, a Ana Carolina, inclusive, que fez o contato comigo para poder estar aqui hoje, a sua irmã Nilceia, a sua mãe, todos são vizinhos. Ele não tem risco algum de fuga. Ele mora no mesmo domicílio e vive e sobrevive do seu próprio salário, do seu sustento como autônomo. E falando em conveniência da instrução processual, eu tenho certeza absoluta que quem não vai querer contato nenhum com as partes é ele mesmo. Ele é um senhor de 65 anos de idade. Eu tenho certeza que agora quem não vai querer esse relacionamento, ao qual ele era procurado, e as mensagens de excelência, só para a gente novamente contextualizar, a suposta vítima afirma que ela era procurada com frequência e é ele que perseguia ela, entre aspas. Se a gente for olhar nas mensagens juntadas dos autos, ela passa mensagem para ele diuturnamente. Ela pede para ele buscar e levar do trabalho. Nem minha esposa pede para eu fazer isso. Se isso não é um relacionamento quase de marido e mulher, eu não sei o que é. E não é por ser um relacionamento, né, de marido e mulher que nós vamos contextualizar que ele poderia ter feito um ato que é acusado. Mas concretamente, qual é o risco da ordem pública que esse senhor causa à sociedade? Qual é a comprovação que a conveniência da instrução processual ou a aplicação da lei penal será abalada se ele respondeu esse processo em liberdade? Nós não temos, excelência. Nos autos hoje, nós não temos nenhum elemento concreto que isso pode acontecer. Nós temos abstratamente algo que aconteceu. É por isso que a defesa, excelência, pugna hoje pela liberdade provisória do acusado. A gente pede, excelência, que ele possa responder esse processo em liberdade, comprovando a sua inocência. E caso Vossa Excelência ainda entenda que a liberdade dele não é suficiente, que medidas cautelares, excelência, quantas Vossa Excelência puder e quiser aplicar, sejam impostas, de incomunicabilidade com testemunhas e suposta vítima, dele ficar no mesmo domicílio durante toda a instrução processual, de se apresentar em juízo mensalmente comprovando que reside no mesmo local e detém o trabalho fixo ali. A defesa se posiciona dessa forma, excelência, e pugna a Vossa Excelência que a liberdade provisória do senhor Niger Lúcio seja concedida.